Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo que eu vou te passar algumas dicas em relação a desenho de boca, tá? Alguns macetes aí que podem te ajudar, não precisa pular nem avançar que eu vou começar o vídeo agora. Então a primeira coisa aqui que eu recomendo você definir na hora da construção e abstração dos seus elementos é o seguinte: existem duas boas técnicas para você traçar isso. A primeira é trabalhando com desenho de boca, criando bolinhas. Essa aqui é bem comum, tá? Então você tem 3 bolinhas principais para o lábio superior e 2 para o lábio inferior. Fazendo isso, a gente consegue definir aqui o arco do cupido, a parte inferior do lábio superior. Seguindo o desenho aqui dessas bolinhas, ó, a gente tem a junção dos lábios e aqui a parte de baixo. E normalmente aqui é mais volumoso, né? E aqui em cima você pode fazer mais arredondado ou não. A gente tem o restante, da boca que vai compor aqui a estrutura, certo? Beleza, a segunda forma, você não precisa imaginar essas bolinhas, você pode fazer, por exemplo, uma linha direta. Então vamos supor, eu gosto de demarcar, vamos imaginar o cantinho, né? O cantinho, e aí eu faço uma linha direto, faz a espécie de um Vzinho aqui, pequeno, e faz a continuação dele no arco aqui para onde você deseja, e faz a outra marcação ali. Aí uma técnica interessante é você deixar aqui o meio mais fininho e as bordas mais grossas. Lógico, tem estilização, né? Cada estilo, cada caso vai ser um caso. Isso aqui te ajuda muito, tá? Então você faz o cantinho bem fino. E aí, feito isso, você consegue demarcar aqui o lábio inferior, a base dele, e o arco de novo, seguindo aqui o mesmo caminho. E aí você nem precisa completar mais o restante, fica opcional, tá? Às vezes, dependendo, menos é mais. Quanto menos informação aí você for adicionando, melhor. Mas aí eu vou mostrar a questão do realismo já. Mas assim, para fazer uma composição, uma base de um line art, uma coisa assim, isso aqui é mais que suficiente, tá? Você deixa aí insinuado. E eu recomendo, como sempre, igual eu falei, para uma estilização ficar mais legal, fica mais interessante, você deixa o meio mais fino e as bordas mais, tá vendo? As bordas maiores. Você chega numa estilização aqui bem legal, viu? Se eu aplicar isso aqui, por exemplo, olha só, você vai ver que esse traço aqui, ele fica com um aspecto mais, mesmo sendo só uma linhazinha, ele fica mais sóbrio, tá? Passa um profissionalismo maior. Você pode insinuar assim, deixar esse line sumir em alguns pontos, não tem problema. Olha só como ficou bem melhor essa estrutura dessa boca. E aí, definindo também, se você desejar, eu gosto de retratar isso aqui, você pode definir esse arco do cupido aqui, o filtro, né? Essa parte superior, você pode definir ela de acordo com a iluminação. Então vamos supor que a iluminação esteja vindo da esquerda para a direita, né? De cima para baixo. Aí eu definiria aqui só, porque é aqui onde tem a sombra, né? De cá tem luz, então você define desse lado. E aqui a gente define a sombra, ó, do lado. E aqui dessa forma. Só uma ideia, tá? Você pode definir assim. Sobre uma boca de perfil, como que comportaria? Bem tranquilo também. Vamos imaginar que aqui é o filtro. Gosto de definir, por exemplo, fazendo de perfil, você faz o filtro nessa parte aqui, como se fosse o arco do cupido aqui. E aqui é o seguinte, leve protuberância para frente, dessa forma. Aqui entra, você pode trabalhar desse modelo aqui que eu estou apresentando. E aí a gente tem aqui um pontinho quase que em linha reta, depois desce e forma aqui o arco. E aqui abaixo, o lábio inferior, normalmente ele vai ficar uma forma assim, tá? E aqui o queixo. Normalmente vai ter essa estrutura aqui, ó. O lábio superior vai ficar na frente, tá? E vai ter esse arco aqui mais reto, aqui para baixo, e aqui você termina o lábio. Aí você pode elaborar mais, adicionar mais detalhes, mas normalmente vai ser nessa forma, tá? Essa estrutura aqui lateral. Então até a gente observando aqui a referência, você já observa aqui que não tem, você pode notar que não tem tanto segredo, tá? Na hora de fazer esse traçado. Se a boca for um pouquinho aberta, você vai identificar essas formas. Então eu sempre recomendo você definir primeiro esse ponto. Você define esse ponto, e aí se tiver alguma forma, você define o Vzinho, né? Se tiver alguma abertura, você já define essa abertura. E aí a partir dele, você define o de cima e faz a linha definindo aqui o desenho que vai ter. E depois você consegue encontrar o lábio inferior, e a partir daqui são só insinuações e pequenas marcações, tá? Que vão criar aí o desenho da sua boca. Aí eu recomendo assim, se for muito iniciante,
quando estiver trabalhando com pintura tradicional é mais complicado, né? E você pode fazer de caneta por cima ou de lápis. Agora na digital você pode fazer por cima, depois você deixa isso aqui de lado, você faz um tracing, né? Algum exercício de tracing só para você entender o movimento, depois você deixa isso aqui de lado e faz olhando, depois você faz de cabeça, tem diversas técnicas aí que você pode ir aplicando. Mas você fazer o tracing é só assim, da primeira, segunda vez, tá? Depois você faz, fazendo o tracing você só tá exercitando a fluidez e a precisão do movimento, você não tá exercitando mais nada. E aí observando a sua imagem, né, lado a lado, e depois de cabeça, você faz de memória e compara, ou faz espelhado, aí sim você já está exercitando a sua capacidade aqui de abstração de elementos, né, de compor, de realmente desenhar de verdade. Então, bora para a próxima etapa. Essa boca aqui sobre dentes e volume, que seria aqui uma curiosidade. Seguinte, normalmente quando você representa, é bem comum, né, na representação de bocas, um sorriso, uma coisa assim, fazer a base aqui de uma ilustração de uma boca. Ó, eu tenho aqui, né, essa base aqui dessa composição. Vou fazer um fechamento aqui, só pra gente entender isso aqui melhor, ficar mais fácil que a transposição. Vou apagar um pouco aqui. Beleza, a partir daqui a gente já consegue ter uma noção melhor. O que acontece? Eu vejo muito iniciante fazendo. Vai fazer dente, contorna bem grosso assim, ó, marcando as linhas dos dentes, e fica bizarro pra caramba, tá? Por que isso aqui fica perturbador e muito bizarro? Porque quando você for fazer essas linhas, né, lógico, vai variar do estilo que você tá trabalhando, do desenho, né, vai variar aí do restante do seu line art. Só que eu recomendo o seguinte, em vez de fazer essas marcações tão grotescas, faz o seguinte: faz só pequenas insinuações, pequenas regiões assim, ó, insinuando só, tá vendo? Que aqui teria esse sorriso, é coisa sutil. Ó. Você pode fazer pontinhos de sombra que sobem assim, ó, ali no topo. Você pode deixar marcado, por exemplo, a gengiva, se você quiser, mas é fininho, tá? Coisinha assim, delicada. A presa normalmente você pode destacar, e aí mais para trás, ó, você faz essa marcação levando em consideração o seguinte, outra coisa que iniciante, olha lá, bem mais agradável, tá vendo? Outra coisa que iniciante faz, às vezes, quando vai trabalhar com um sorriso, é o seguinte, vamos imaginar que aqui tem uma boquinha uma boca aberta assim, né? Aí vai fazer o sorriso, o que faz? Faz o personagem aqui sorrindo dessa maneira, até pintar aqui de branco. Aí faz os dentes desse jeito. O que acontece aqui? Por que isso aqui fica estranho? Porque a boca ela não é chapada desse jeito. Então, quando você for levar aqui em consideração, na hora de você fazer um sorriso, você imagina o arco, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha outra boca aqui mais na lateral, né? Com a perspectiva. Fazer assim que é até mais complexo. Então, quando você for fazer o dente, leve em consideração, normalmente tem uma entradinha aqui, tá? Aqui essa linha, né? Vou deixar aqui insinuado, certo? E aqui é sombra. Por quê? Porque os dentes do nosso personagem aqui, né? Os dentes de uma pessoa, eles têm um arco. Os primeiros, eu vou até fazer grossão assim para você ver. Os dois frontais. Depois a gente tem uma curvatura. Quando chega na presa, da presa para trás, ele não continua plano, né? Ele afunda. Então você vai ver no máximo premolar ali. Dali para trás é tudo plano. E se a boca estiver aberta, você vai vendo ali para trás ali dessa forma. Então ele vai ter um formato de arco assim. Então leve isso em consideração na hora de você fazer um 3D, tá? Para não ficar esquisito. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Beleza, pra gente fechar aqui, eu poderia, por exemplo, vamos trabalhar uma pintura, né? Elaborar um line aqui mais realista. Deixar marcado aqui, elaborar aqui uma linha mais realista, né? Deixar marcado essas nuances aqui. Seguindo de base aquele outro ali que eu fiz. Mais ou menos naquela mesma angulação. Aqui a gente teria essa definição do lábio inferior. De cá eu vou deixar só insinuado. Dente, fazer aqui só a marcação, aqui sombra. Aqui a boca está bem mais fechada. Leve em consideração também que essa parte aqui, ó, o filtro aqui do nariz, onde eu apaguei, ele não toca aqui.
existe uma elevação aqui nessa região e ele vai estar mais altinho, tá? No nariz. Então aqui eu teria a narina aqui e aqui eu poderia levar, né, o restante para essa estrutura. Levando em consideração aquelas duas bolinhas azuis daqui, eu tenho a marcação, ó, da divisão do lábio. Então assim, existem diversas técnicas aí que você pode trabalhar. Você pode fazer de cabeça ou não, assim, depende de cada um, né? Ó, essa divisão é um pouco mais realista, né? Vou melhorar um pouco esse line art e a gente vai pintar isso aqui rapidinho. Então bora lá, esse line art aqui eu não vou refinar ele tanto, porque eu vou acabar eliminando ele aqui da minha composição. Então vou até deixar ele mais apagadinho assim, depois eu vou tirar ele daqui. Então aqui eu gosto de definir as sombras primeiro, criar uma nova camada aqui separada desse line art. Definir algumas sombras, opacidade aqui mais baixa. Aí na questão da pintura, cada um tem uma técnica, tá? Eu gosto de trabalhar assim, com a ferramenta da borracha, né? Vou trocar aqui pro pincel. Vou definir aqui algumas sombras sutis aqui. Vou levar em consideração que a minha luz tá vindo do canto superior direito. Tá vindo aqui. Então eu vou sombrear sutilmente aqui nessa região. Passar aqui um tanto. Nesse outro pontinho vai ser luz. Sombrear um pouco aqui. Aqui eu firmei o pincel uma vez e eu não tô soltando ele, porque senão, como eu tô trabalhando com opacidade, vai dar uma variação de tom, tá? De intensidade. Então eu tenho que passar aqui tudo numa paulada só. Olha só. Porque se eu for forçando aqui, ele vai criar muita variação de intensidade. Agora eu posso, né? Agora eu quero fazer a segunda camada disso aqui. Eu vou fazer maior um pouco. Beleza, eu vou definir mais, depois eu volto aqui e defino mais essas sombras. Agora eu vou definir as sombras do lábio, né? Então nas sombras aqui do lábio, que eu foco aqui é a boca, né? Não é em volta, mas é importante, faz parte, porque não tem jeito. Então eu vou desenhar aqui, fazendo essas sombras aqui mais acentuadas. Depois eu adiciono mais detalhes, por hora são só essas sombras principais. Aqui embaixo, tirar a opacidade mais, passar um pouco aqui, geral. Agora eu vou definir as luzes, vou criar outra camada para definir essas luzes. A luz vai ser com opacidade mais alta. Definir algumas luzes aqui. Aqui sim. Aqui nessa parte superior. Aqui um pouco. Aqui também vai ter. Só que a da pele eu vou fazer com outra cor, tá? Aqui é a do lábio, que é mais cor de rosinha mesmo. Então vou definir um pouco aqui sim. Um pouquinho aqui. Agora as luzes da pele vai ser um tom mais laranja. Aqui vai ter um pouquinho. Aqui. Aqui no nariz, mais forte. Mas eu não vou pintar ali pra cima do nariz, né? Aqui um pouquinho. E aqui. Devagar isso aqui vai melhorando. Retornando ao lábio, a segunda base de mais claro, né? Posso fazer aqui. Vou fazer abaixo. Abaixo dessa luz. Que aí ele não interfere. E ele tá acima da sombra também. Você pode jogar alguns pontos mais clarinhos assim, criando esse volume. E também algumas sombras. Aqui eu vou misturar, tirar a opacidade aqui. Algumas luzes e algumas sombras, mais essa parte inferior, ó, devagar vai tomando forma. Aqui também mais escurinho. E aí a gente pode ir criando alguns detalhes, né? Que eu tô puxando pro realismo. A gente vai fazendo aqui alguns aqui embaixo. Assim você vai incorporando mais detalhes aí. Vou fazer uma marcação aqui atrás de tudo. Vou pegar essas camadas aqui, duplicar ela algumas vezes para ter mais peso. Essa de luz eu preciso refinar ela mais, mas eu vou deixar essas aqui separadas já e emendei elas. Agora tem as luzes separadas, tá vendo? Abaixo de tudo eu vou fazer a marcação aqui uma base de cor para os dentes, vai ser mais escuro. Deixar aqui só para fazer esse tom aqui bem mais escurinho assim. Uma sombra aqui na parte superior dos dentes, uma pequena luzinha, talvez em algum lugar assim reflexo, né? Mais uma marcação escurinha aqui para dividir. E aí esse line aqui eu posso borrar, ó. Pronto, borrar um pouco. Suavizar um pouco esse line art. Agora eu vou melhorar um pouco essa iluminação.
Vou fazer uma mais suave, depois uma mais firme por cima de tudo. Primeira mais suave, opacidade baixinha assim. Que essa aqui vai ajudar a uniformizar mais a estrutura aqui. Ó. Depois eu uso um smudge aqui em algumas partes. Pegar um tom mais neutro assim. Esse agora se eu quiser eu posso emendar tudo. E aí eu vou usar um pouco do smudge aqui. Pra uniformizar um pouco. Algumas partes eu vou deixar uma sombra mais dura, outras não. Aqui eu só não emendei o line art, ó. O line art eu vou suavizar ele bastante também. Vou suavizar ele aqui. Porque realista não rola se deixar muito line art não. E aqui a minha pintura ela tá toda meio transparente assim, né? Falta pintar uns buracos aqui. Então agora eu vou vir aqui embaixo e vou jogar a base do meio tom. Na hora que eu jogar a base do meio tom, você vai ver que vai preencher bastante. Olha só. Fazendo preenchimento aqui, ó. Com a base do meio tom aqui agora tem 100%. Aí já fica bem mais firme. Eu posso duplicar isso aqui de novo. E mesclo todas. Aliás, esse do meio tom aqui eu passei demais, né? Aqui não. Deleta esse pedaço. Deleta esse outro. Foca só aqui mesmo, não vou exagerar muito pra lá, não. Assim tá ótimo. Aí o restante é detalhe, né? Adicionar sombras, luzes e sombras mais rígidas. Aqui vem agora mais a questão do realismo mesmo, por exemplo. Uma pequena marcação mais dura aqui. Uma outra mais aqui. Detalhe, né? Agora aqui é detalhe. Mais forte aqui no nariz. Só para separar melhor. Uma mais fina que desse, por exemplo. Pigmentação, né? Pigmentação mais avermelhada, mais laranja, por exemplo. Criar uma nova camada. Tirar a opacidade aqui. Aqui sim, aí eu troco, vamos supor, para Color Dodge, deixar mais escuro, para simular o vermelhinho ali, né? O sangue assim dessa iluminação, aí eu tiro um pouco do preenchimento, fica mais natural. Então é nesse caminho, tá? Nesse caminho aí você chega em ótimos resultados. Você pode suavizar mais algumas regiões, deixar o line art mais apagado. Pode trabalhar com pincéis de textura. Tem uma aula de sardas aqui no canal. Esse pincel de textura aqui que eu tô deixando, só para dar uma texturazinha, é o mesmo pincel de sardas que eu deixo aí na descrição, tá? Na primeira aula aí na descrição, confere lá. Esse aqui ele dá uma texturazinha para a imagem, dá um charme. Você pode trocar para soft light, por exemplo, tira a opacidade bastante, ele vai dar um charme, uma textura a mais na sua imagem. Você pode deixar uns maiores também, só para criar uma transição da luz mais legal. E basicamente tá aqui sem o line, o meu line art lá embaixo, e com o line art fica mais legal aí para você visualizar. Então basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se tiver gostado, não esquece de deixar um joinha. Interessado em ser meu aluno e dominar a pintura digital por completo, o link do meu curso está na descrição. São mais de 55 horas explicando passo a passo do básico, desde a definição do line art e esboço até um nível mais avançado em realismo e hiperrealismo. Então valeu demais, brigadão, sucesso!